Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Habitação não é preciso construir, é preciso reabilitar as 700 mil casas vazias. Queremos o quê? Queremos emprego, habitação, saúde, salário a subir, trabalho sobretudo, dignidade, sem caridade. Um estudo da Associação Causa Pública refere que Portugal tem uma das maiores crises habitacionais da Europa. Esse mesmo estudo indica que o país tem um dos menores parques de habitação pública e social da OCDE e que, na última década, os preços de compra de habitação mais do que duplicaram em Lisboa, Porto e Algarve. Como se isto não bastasse, o preço das rendas habitacionais tem subido todos os meses. Quando numa manifestação da vida justa, som de abertura deste episódio, se diz estamos fartos de escolher entre pagar a renda ou comer, ou quando se propõe um referendo sobre o alojamento local em Lisboa, estamos diante de um novo ativismo. Esta crise de habitação gera desigualdades e pode gerar conflitos. A simplificação da lei recente para possibilitar a construção em solos rústicos pode contribuir para aumentar a oferta de habitação. Neste episódio do P24, Pedro Ventura, presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, defende que, mais do que nova habitação, aquilo de que mais precisamos é de reabilitar os 780 mil fogos devolutos. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Ventura, bem-vindo a este podcast de P24. Começava por lhe perguntar o seguinte, a propósito de um estudo da Associação Causa Pública que refere que Portugal tem uma das maiores crises habitacionais da Europa e que na última década os preços de compra de habitação mais do que duplicaram em Lisboa, Porto e Algarve. Os governos têm sido incapazes de regular o mercado por decisões incorretas ou por desinteresse ou por impossibilidade de o regular? Olá, bom dia, Amílcar. Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós estamos a trabalhar, no fundo, num tema, a falar de um tema que é um tema de habitação, que seguramente é o tema que, entre muitos outros, é aquele que preocupa mais os portugueses. Aquilo que nós podemos analisar e ver em Portugal é que, na realidade, nós nunca tivemos uma verdadeira política de habitação e este direito, que é um direito constitucional, foi um direito foi um setor, aliás, completamente liberalizado. Dando aqui alguns exemplos para as pessoas perceberem. No caso do Amílcar, que é jornalista, tem uma entidade que regula a sua atividade. Todos nós, quando vamos a uma bomba de gasolina, apesar de não gostarmos de pagar os preços elevados dos combustíveis, sabemos que há uma entidade para regular os preços dos combustíveis. E isto em várias áreas. Temos também a regulação na área alimentar, temos regulação na área dos transportes, na distribuição de água, nos próprios serviços bancários, nos preços da alimentação. O que é curioso é que no mercado da habitação, que de facto, como o próprio estudo que agora acabou de decidir, é o que das áreas que mais impacta na vida das famílias, nós não temos qualquer tipo de regulação. Deixou-se um mercado, passa a expressão, à solta, achando que o mercado iria resolver todos os problemas da habitação em Portugal. Apostou-se numa lógica que foi claramente uma lógica de fazer com que os portugueses pudessem aceder ao crédito à habitação para comprar habitação, e não aquilo que foi, no fundo, uma lógica que era uma lógica mais europeia, que era mais aposta no arrendamento e menos no crédito à habitação, de forma a não comprometer as famílias por muitos anos e não estarem sujeitas aos ciclos económicos. E chegados aqui, nós temos então a tempestade perfeita, que é, nem temos casas para arrendar, e os portugueses, por via daquilo que é o não acompanhar da evolução dos rendimentos, também não têm possibilidades de aceder ao crédito à habitação. Isto é, no fundo, a tempestade perfeita e podemos dizer claramente que, de facto, os governos não atuaram porque não quiseram, porque claramente aquilo que fizeram foi uma aposta
no crédito à habitação e não no mercado do arrendamento de habitação, com o devido controlo dos preços do arrendamento que não existe em Portugal. Este estudo de que estamos a falar também indica que Portugal tem um dos menores parques de habitação pública e social da OCDE. Acha que essa pode ser uma das respostas para uma crise habitacional, aumentar a habitação pública e social? Eu podia dar uma resposta fácil, que era dizer que sim, mas também não estava a ser muito honesto. Vamos ver. Cada país tem o seu contexto. De facto, Portugal tem um parque habitacional público e social que é baixo. Aliás, os números nem se sabe muito bem, são 4%, 8%, mas andará entre um e outro. Se compararmos com outros países europeus, por exemplo, no centro da Europa, nós vemos que os parques habitacionais no centro da Europa são gigantes. Mas também houve uma Segunda Guerra Mundial que arrasou a maior parte das cidades europeias e por isso é que há muita habitação pública. Agora, vejamos o caso português em concreto comparando com Espanha. Espanha tem quase o triplo da habitação pública e também seguiu políticas de fomento do crédito à habitação, que significa que o nosso país, de facto, não, à exceção do PER, que procurou de alguma forma, no fundo, o programa de realojamento que procurou eliminar os bairros de barracas em Lisboa e no Porto, à exceção desse período muito concreto e para um setor muito específico, de facto o arrendamento nunca foi a pedra de toque. Agora, o Estado dá um péssimo exemplo. Quando nós, ainda bem recentemente, no órgão de comunicação social, vimos uma reportagem em que o Instituto de Ação Social das Forças Armadas tem mais de 600 frações de volutas, e eu digo 600 frações de volutas, muitas delas localizadas em prédios, no caso de Lisboa, altamente centrais. Estamos a falar dos Olivais, com acesso a rodovia, estradas, metropolitano, transportes rodoviários de passageiros pesados. Nós vemos que de facto não há qualquer tipo de intervenção. Eu costumo dar sempre o exemplo. O antigo edifício do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro. Começou por ser anunciado no primeiro governo de António Costa. Desde o primeiro governo de António Costa até agora, esse edifício continua um edifício de voluto. Portanto, o Estado dá um péssimo exemplo. E se nós começarmos a procurar em tudo o que são institutos do Estado ou organismos diretos da administração central, nós começamos a ver que as disponibilidades de habitação são gigantes, ou podem ser muito significativas, e esse parque habitacional não é usado. Importa ainda referir o seguinte, que nenhum governo teve a coragem, até agora, de intervir. O anterior governo do Partido do então Primeiro-Ministro António Costa procurou atuar sobre os devolutos. O atual governo abandonou completamente essa lógica de atuar os devolutos. E vamos falar de factos científicos concretos. Um estudo do ISCTE, da investigadora Alda Azevedo, em outubro deste ano, esteve a realizar várias contagens e aquilo que concluiu é que em Lisboa existem 48 mil fogos de volutos. A pergunta que se faz é: esses fogos não são necessários, não eram úteis estarem no mercado para serem reabilitados e estarem ao serviço das populações? Se não há uma intervenção direta, nós continuamos sempre a olhar para as causas erradas. E olhando para as causas erradas, é aí que aparece depois aquela legislação que agora saiu, que é a possibilidade de transformação de solos rústicos em solos urbanos. E ia perguntar precisamente isso. A lei foi simplificada para permitir a construção em solos rústicos. Esta alteração faz sentido, face àquilo que disse? Seria preferível, imagino que prefira a recuperação dos devolutos a esta possibilidade de construir em solos rústicos como forma de aumentar a oferta na habitação. Eu prefiro porque eu julgo que as cidades devem ter coesão social. Veja-se, por exemplo, das duas principais cidades, Lisboa e Porto. Nós aqui há muitos anos atrás, o turismo deu de facto aqui uma grande renovação das cidades. Mas nós aqui há uns anos atrás, quando olhávamos para os centros históricos de Lisboa e no Porto, nós víamos que as principais artérias eram um enxame de prédios abandonados. E aquilo que aconteceu
explicando de uma forma muito simples, é que as pessoas tiveram que sair desses centros urbanos e foram a seguir para a periferia, ou seja, nós alargámos a malha urbana. Qual é que é a consequência do alargamento das malhas urbanas indefinidamente? É porque essas malhas urbanas vão precisar de infraestruturas públicas, vão precisar de investimento público, vão precisar de estradas, de saneamento, de eletricidade, de iluminação, de redes de transporte, vão precisar de uma quantidade de serviços bastante gigante. Não aproveitando aquilo que são as mais-valias existentes dentro do casco urbano, sendo que, dando um exemplo aqui do Porto e de Lisboa, vamos supor a Avenida dos Aliados, que esteve durante algum tempo abandonada, e um bairro, aliás, que teve lá ao lado, que teve reabilitação, que foi o bairro das Cardosas, que foi reabilitado, mas entretanto o valor disparou daquelas casas, ou no centro de Lisboa, nós estamos a falar de cascos que são cascos já consolidados. Ou passar para transformação de solo rústico em solo urbano, há um efeito que é um efeito imediato e há um efeito que já se está a sentir. Aliás, o próprio setor já disse, o preço do solo rústico está a subir. Portanto, se o preço do solo rústico está a subir, vai-se refletir na venda final do produto, no valor final da casa. Acaba por ser contraproducente, que é espalhar a subida de preços por um território mais vasto. Exatamente, podemos dizer assim. Mas isso, há algum exemplo internacional em que isso tenha acontecido? Há um exemplo, que é o exemplo de Espanha. Espanha, nos governos do Aznar, transformou e possibilitou a construção praticamente em todos os solos rústicos espanhóis, à exceção, obviamente, dos parques naturais. E essa possibilidade de construção, aquilo que fez foi alargar a malha urbana de Espanha a áreas que, no fundo, eram áreas que não estavam infraestruturadas e, por outro lado, aquilo que fez foi subir brutalmente o preço do solo e não resolveu nenhum problema da habitação. Se me disser assim, nós queremos construir em solo rústico, que é para o Estado português adquirir em solo rústico e construir, ou se existir transformação de solo rústico em solo urbano, a mais-valia resultante dessa transformação é para o Estado, como é o caso francês, nós aí já estamos a falar de uma linguagem diferente. Não é o que esta legislação diz. Aliás, a Associação de Arquitetos Paisagistas vem condenar completamente esta solução. No fundo, é uma solução que não apresenta qualquer solução imediata e parte do pressuposto de que a transformação de solo rústico em solo urbano é que vai levar ao aumento da habitação. Quando aquilo que nós dizemos é o que pode levar ao aumento do arrendamento da habitação e à entrada da habitação nova no mercado de arrendamento é o combate aos devolutos. Em Portugal são mais de 700 mil. Pedro, qual é a sua opinião sobre a proposta de referendo sobre o alojamento local em Lisboa? Essa pode ser uma via de resolução do problema? Pode ser uma via. Aliás, o referendo local da habitação, que a Associação dos Inquilinos Lisboenses também participou, nós consideramos que é de facto muito importante a envolvência das pessoas numa reivindicação, que é uma reivindicação que vai continuar. O Amílcar certamente irá ter nos próximos meses ou anos irá fazer muitas entrevistas sobre este tema, porque nós duvidamos que este tema, enfim, tem uma tendência clara, nós vemos nos nossos números, tem uma tendência clara de agravamento. Agora, importa aqui também dar uma nota muito importante, que é o alojamento local teve um impacto muito significativo quando foi criado e permitiu a muitas famílias resolver problemas económicos imediatos. Ou seja, no período da Troika, quando tivemos sobre intervenção da União Europeia e do FMI, muitas famílias ficaram no desemprego, a criação de alojamento local, às vezes um apartamento, foi a sua solução. E nós temos que separar aquilo que é o alojamento local de pequenos proprietários, que têm apenas uma habitação e que aquilo de facto é a sua atividade profissional. Muitas dessas atividades foram dizimadas do período da Covid, daquilo que é, neste momento, a nova realidade do alojamento local. E a nova realidade do alojamento local
Estudos recentes apontam para que 70% do alojamento local esteja agregado a fundos imobiliários ou fundos hoteleiros. E aí sim, este é um problema. Agora, nós não podemos atuar sobre este grande problema de 70%, massacrando aquilo que são os pequenos detentores de alojamento local. E esses têm a sua atividade económica, e essa atividade económica deve ser protegida. Devemos atuar, assim, quem está, de alguma forma, a especular no setor. Pedro, para terminar, e agora algo completamente diferente, a crise de habitação tem gerado desigualdades, temos estado agora a falar delas neste episódio, mas também pode gerar conflitos, à semelhança do que acontece em outros países. Quando numa manifestação da vida justa se diz estamos fartos de escolher entre pagar e a renda ou comer, parece que estamos diante de um novo ativismo criado pelo problema da habitação. Eu acho que o que aconteceu foi nós despertarmos para o problema da habitação. No fundo, por exemplo, quando se falava de inquilinos, e nós somos uma associação de inquilinos de Lisboa, as pessoas associavam sempre pertencer a esta associação como alguém de muita idade. Ou seja, eram os inquilinos mais antigos de Lisboa que depois se tornaram sócios desta associação. E neste momento não temos jovens a entrar para sócios da Associação dos Inquilinos. O que acontece é que, de facto, nós temos um nível de rendimento em Portugal que é muito baixo, que não acompanhou as grandes subidas de preços que aconteceram. E temos algo que estamos a pagar, que é, nós cada vez temos uma maior concentração de pessoas nas duas principais áreas metropolitanas, o caso de Lisboa e do Porto. Tivemos muito pouca reabilitação. A reabilitação e mesmo a construção e a produção de habitação não acompanhou esse crescimento populacional. E o crescimento populacional não tem só a ver com a entrada de cidadãos estrangeiros nestas cidades. Tem a ver com vários aspectos. Tem o facto de Portugal se ter tornado um refúgio financeiro muito interessante para estrangeiros com grande capacidade financeira, que de alguma forma compram o nosso parque habitacional e o nosso parque habitacional acaba por não estar a ser utilizado pelos portugueses. Por outro lado, tivemos a seguir à Troika um abrandamento brutal da produção de habitação. Se nós no ano normal produzíamos em Portugal entre 100 mil a 110 mil casas, entre construção nova e reabilitação, nós a partir dos últimos 10 anos, no máximo conseguimos produzir 10 mil casas. Isto inclui desde fogos desocupados a construção nova, sendo que a maior parte deles vai para a venda. Acresce a isto que os anos vão passando e as habitações também vão ficando com má qualidade. O resultado disto é que, de facto, encontrar uma casa em Portugal é difícil. E depois ainda é mais difícil porque, de facto, não há regras. Nós reivindicamos entre muitas reivindicações que temos, aliás, entregámos ao atual governo 25 medidas, mas há duas que eu posso lhe dar uma nota muito rápida. Nós defendemos a existência de uma plataforma de arrendamento, onde todos os locados de arrendamento sejam lá colocados, e defendemos uma autoridade de fiscalização do arrendamento. Tanto uma como outra não foram implementadas. Dados da Inspeção-Geral de Finanças, 60% dos contratos de arrendamento em Portugal não são declarados às finanças, ou seja, fuga ao fisco. É claro que, perante um cenário destes, que posso dizer que é quase um cenário de guerra, há de facto um crescimento do ativismo da habitação, porque as novas gerações, e se falarmos em novas gerações com ordenados baixos, de facto não conseguem, ou não conseguem sair de casa dos pais, ou não conseguem arrendar, ou quando arrendam, aquilo que fazem é uma partilha de casas, e por isso é que Portugal, a nível da OCDE, apresenta o índice mais elevado de casas sobreocupadas de toda a OCDE. Sim, os problemas da habitação vão crescer, e o mais importante é pensar o seguinte: este não é um problema só das gerações novas ou das gerações mais antigas, que às vezes tenta-se colocar em choque estas duas gerações, ou seja, dizem assim, porque as rendas antigas estão congeladas, o que é mentira, as rendas não estão congeladas, estão perfeitamente a ser atualizadas e os contratos antigos representam 10% do total do arrendamento em Portugal. E tentam colocar, no fundo, avós contra netos, ou seja, aqueles que querem aceder à habitação e aqueles que dizem que pagam uma renda baixa. Não.
Isto é um problema muito mais global. É um problema que afeta todas as gerações, vai impactar a vida de Portugal dos próximos anos, e é por isso que a Associação dos Inquilinos está aqui pronta para trabalhar com as entidades também oficiais, no sentido de propor as melhores soluções para resolver este problema e para, de alguma forma, contribuir para que Portugal não entre num colapso social. Pedro, foi um prazer ter falado consigo. Obrigado por ter vindo ao P24. Muito obrigado, Espanha. Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Para terminar, ainda está indeciso sobre o que oferecer neste Natal? Com as entregas pelo correio a deixarem de ficar garantidas, reunimos algumas sugestões de produtos que encontramos disponíveis em loja. São 11 gadgets a tempo deste Natal, escolhidos por Pedro Esteves, desde um bom telemóvel que não tem de ser caro a videojogos para a PS5. Leia mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos quinta-feira, dia 26. Desejamos-lhes boas festas. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.